Eles vivem na guerra. Quem tá na guerra tem que ter armamento. Os Estados Unidos compra armamento, a Ucrânia precisa de armamento, a Rússia precisa de armamento, todo mundo que tá em guerra precisa de armamento. O Hezbollah, os Houthis, todo mundo precisa de armamento. E o bonde do Peixão também precisa, porra. É uma questão lógica. Mas ele tem que estar de fuzil, porque se ele não tiver de fuzil, vem outra favela. Provavelmente eles invadiram a área da milícia. E eles lá tinha milícia, eles foram lá, invadiram e tomaram. Ou eles estão se protegendo de uma invasão do Comando Vermelho. Então eles vão estar equipados. E como é que eles ficam equipados? Com esquema. Nós mostramos um esquema de um policial federal aposentado que fazia parte do esquema de trazer arma pra cá. Agora vamos lá, rapaziada. Nesse clima aí de violência, Rio de Janeiro, segurança pública, nós temos aqui mais um vídeo pra você, puro suco do Rio de Janeiro, tá bom? Que é SBT Rio exclusivo. Bonde do Peixão espalha terror na Baixada Fluminense. Vamos entender, vamos ouvir e principalmente vamos reagir. Vamos nessa. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pro Bruno aqui no plantão da redação. Vocês reparam que o Bruno tem uma equipe... Porra, o Coroa fala rápido pra caramba, eu quero falar pro Bruno. Que isso, tem que tirar desse 1.25 aqui, pô. Não dá pra entender, não. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pro Bruno aqui no plantão da redação. Vocês reparam que o Bruno tem uma equipe fazendo a apuração das notícias em tempo real. Eu queria saber se tem imagens novas, ô Bruno Assunção, da ousadia da quadrilha do tal do Peixão, hein, Bruno? Dessa vez, a ousadia desses narcoterroristas chegou à Baixada Fluminense, Clóvis. A gente tem imagens para mostrar, imagens essas gravadas pelos próprios bandidos na comunidade do Inferninho, na região ali do Riachão, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. E as imagens são claras, Clóvis. Mostram ali o bando do Peixão, ali comandados pelo narcoterrorista Sheik, ali um fuzil com carregador alongado, mira telescópica, armamento esse utilizados em guerras territoriais para afrontar as forças de segurança do Rio e que certamente essas imagens agora vão ajudar a delegacia de Nova Iguaçu a tentar encontrar, prender esses criminosos então ligados ao Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão da Cidade Alta, que segue sendo procurado pelas forças de segurança, já que atualmente ele é aí apontado como um dos bandidos mais procurados de todo o estado do Rio de Janeiro. As imagens são impressionantes, eles andam tranquilamente ali pela comunidade do Inferninho e o que chama muito a atenção, Clóvis, é que a gente não vê nenhum morador na rua. Por que não vê nenhum morador na rua? Porque os bandidos dominaram essa região, se acham donos dessa região, as crianças não podem mais brincar, não podem mais sair nas ruas e os bandidos, além de circularem livremente, ainda ficam extorquindo os moradores ali de Nova Iguaçu de todas as formas possíveis. Cobram taxas de água, cobram taxas de luz e muito mais coisas, Clóvis. É algo realmente absurdo e a gente espera, é claro, que a Polícia Civil coloque esses criminosos atrás das grades o mais rápido possível. Bom, olha aqui, vamos voltar ao vídeo e eu vou deixar o vídeo no mudo aqui, porque eu quero falar enquanto essas imagens estão passando. Vamos lá, nossa reação aí em relação a esse vídeo. 3 motinhas, 3 vagabundinhos, 4 vagabundinhos, um cara com a arma na mão. Beleza. Essa imagem aqui. Um cara desse aqui, se você entrar por engano numa região dessa, que você vê que é uma região de ruas largas, pode abrir a câmera aí, mano, volta. Um bairro, é um bairro com muros, com casas, com portão. Tem muro, tem portão normal, rua larga. Você passa aí, você não acha que é favela. Você acha que é um bairro como uma cidade em qualquer outro lugar do Brasil. Mas você tem 4 caras ali, 5 motos, o cara com armamento desse. Você, eu, qualquer pessoa que entrar por engano aí, sabe o que vai acontecer? Vai morrer. Porque você não sabia que nessa cidade chamada Rio de Janeiro, ali é Nova Iguaçu, é um outro município, mas nesse estado, no município de Nova Iguaçu, ou no município do Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade aqui nesse estado, o que pode acontecer? Mano, volta, levanta aí por gentileza aí o ar, porque bateu aqui. Você vai morrer, cara. Agora, num outro contexto, num outro cenário, se a polícia operar, nós que já falamos sobre as medidas impostas pelo STF para
flexibilizar a DPF 635, a polícia não pode operar de noite. Se a polícia passar ali de noite, montar uma operação para ir no bairro desse à noite e matar esse cara que tá com esse fuzil aí, por favor, mano, volta. Mostra aí. Matar esse cara numa operação policial, esse cara de preto aí, sabe o que vai acontecer? Esse policial vai responder, porque ele não podia estar ali, nesse horário. Ele não podia, de repente, acertar o cara que tá pilotando, porque o cara que tá pilotando não tá armado. E aí, a lei brasileira, a justiça, o judiciário, a sociedade, a imprensa, vai colocar o policial como um criminoso. Eu te pergunto, na ausência da polícia, o que vai acontecer? Esses caras vão tocar o terror num lugar que no passado era um bairro. 30 anos pra trás, alguém comprou um terreno lá em Nova Iguaçu, porque o cara não queria morar na favela, na Zona Norte. Aí ele foi lá pra Baixada, comprou um terreninho. Trabalhou 30 anos. Construiu a casinha dele. Criou a família dele. 2025, coisa de 5 anos pra trás, os criminosos do Comando Vermelho tomaram aquele lugar. Aí a casa que o cara construiu 30 anos, de repente se valia, sei lá, 300 mil, 400 mil, agora vale 100. Ele tá tomado pelo crime. E ninguém compra. E ninguém compra nem por 100 mil, né, mano, volta. É. E aí, o cara não pode sair na rua. Porque se ele botar a cara na rua, ele vai se deparar com isso. Você não pode errar o caminho, senão tu morre. Cara, que estado é esse? Que lei é essa? Que justiça é essa? Aí, eles vão botar igual tá aí na imagem, ó. O bloco tá na pista. Bandeirinha de Israel, bonde do Peixão. Terceiro. TCP, medalhinha 3. O anjinho. Eu não sei o que quer dizer as outras coisas ali. Mas eles vão ficar tirando essa onda aí. Cara, isso aí é o puro suco do Rio de Janeiro, o puro suco do Brasil, cara. A polícia não pode trabalhar. Os caras estão soltos. Olha aí. Parabéns, mano, Walter. Excelente. Brilhou. Sua imagem aqui no cantinho enquanto o Glauber tá falando. Sensacional. Parabéns. E é isso. Você tá achando que Rio de Janeiro é só favela, só morro? Bairros decentes, bairros bons. Ó, ali deve ser uma indústria, ali, um muro grandão, deve ter um galpão ali, alguma coisa. Casas bacanas, pô. Lugarzinho ótimo, pô, pra morar. Se não fosse a violência. Se não fosse isso. Então eles estão à vontade. E a polícia não pode fazer nada. Enquanto isso, o bonde do Peixão para um lado para o outro e o Peixão, ninguém pega. Toda hora o Peixão escapa. Então, é isso. Tem mais vídeo aqui sobre violência do Rio de Janeiro. Traficante de Peixão lidera esquema de importação de arma no Rio, mostra PF. Para contextualizar o bonde do Peixão, nossa equipe separou esse vídeo aqui da CNN Brasil que vai falar sobre o Peixão importando armas. E nós também temos outro vídeo que vai mostrar que os fuzis chegam dos Estados Unidos. Esses fuzis vão alimentar essa cena que você acabou de ver. Num bairro lá em Nova Iguaçu, o cara fica desfilando de fuzil. Por quê? Porque tem muito. Tem muito. É um artigo de luxo. É 50 mil reais. Mas ele tem que estar de fuzil, porque se ele não tiver de fuzil, vem outra favela. Provavelmente eles invadiram a área da milícia. E eles lá tinha milícia, eles foram lá, invadiram e tomaram. Ou eles estão se protegendo de uma invasão do Comando Vermelho. Então eles vão estar equipados. E como é que eles ficam equipados? Com esquema. Nós mostramos um esquema de um policial federal aposentado que fazia parte do esquema de trazer arma para cá. E é isso. E enquanto a Polícia Federal não faz nada, enquanto o governo federal não faz nada, armas chegam, Peixão domina o Rio, Comando Vermelho domina o Rio e essa violência toda aí. Vamos aqui, vamos entender.
Para o Rio de Janeiro, a polícia descobriu um esquema de importação de armas desenvolvido por um dos chefes de uma das maiores facções criminosas da cidade, o Peixão. A CNN teve acesso à transcrição das gravações em que o traficante negocia armamento com fornecedores internacionais. Raquel Morim, as suas informações. Boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Os policiais federais descobriram um esquema de importação liderado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro e hoje um dos criminosos mais procurados do estado. O esquema envolvia a compra no exterior de armas de guerra, munição, explosivos e até equipamentos antidrone e o envio para o Brasil por meio dos Correios e de empresas de transporte particulares. Essas informações foram divulgadas pelo Fantástico da Rede Globo e foram confirmadas aqui pela CNN. A Polícia Federal obteve áudios que mostram o próprio Peixão negociando a compra do armamento. Nós tivemos acesso à descrição dessas conversas. Em uma delas, por exemplo, o traficante mostra que quer manter um fluxo de compras. Ele diz o seguinte, abre aspas, a partir de agora a gente já não vai parar mais não, né? Toda semana a gente vai estar comprando alguma coisa. Eu vou me programar para a semana que vem fazer uma compra de 100 mil, fecha aspas. Segundo as investigações, Peixão importava as armas sem sair de casa. Ele operava direto do Complexo de Israel, uma área controlada pelo TCP, na zona norte do Rio, e contava com a ajuda de Everson Vieira, conhecido como Deus, responsável por intermediar as importações e também por cuidar do arsenal do grupo, era o armeiro do grupo. Inclusive, Everson Vieira foi preso depois de tentar retirar um fuzil antidrone em uma encomenda enviada pelos Correios para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Para tentar driblar as autoridades, essas encomendas eram identificadas como brinquedos eletrônicos. Então, em nota, os Correios afirmaram que mantém uma atuação rigorosa no combate ao envio de objetos ilícitos e o sistema postal, desde o início das investigações, não foi mais utilizado pela quadrilha e a transportadora DHL afirmou que está comprometida em conduzir os negócios de forma ética e vai colaborar com as investigações. Só destacando que Peixão tem mais de 10 mandados de prisão em aberto e segue foragido. Agora ele é indiciado também por importação ilegal de armas e equipamentos de guerra. Eu volto com você. É isso, equipamento de guerra que ele vai comprar toda semana ele faz compra, porque toda semana ele vende, toda semana ele fatura. Enquanto não cortar o fluxo financeiro, enquanto tiver tudo largado, os caras vão comprar. Por que os caras vão comprar? Porque eles precisam. Eles vivem na guerra. Quem tá na guerra tem que ter armamento. Os Estados Unidos compra armamento, a Ucrânia precisa de armamento, a Rússia precisa de armamento, todo mundo que tá em guerra precisa de armamento. O Hezbollah, os Houthis, todo mundo precisa de armamento. E o bonde do Peixão também precisa, porra. É uma questão lógica. Agora, se você deixar o Peixão empoderado, o Peixão com dinheiro, o Peixão com medo, a imprensa coloca o nome dele o tempo todo na TV. O governador diz que vai pegar ele, não consegue pegar, enquanto isso o cara se prepara. Jogo rápido aqui pra você, só dar uma viajada aqui na geopolítica. Estão tentando cessar fogo. O que o Putin falou? Ó, eu não vou aceitar 30 dias aqui de cessar fogo, porque vocês vão usar os 30 dias para preparar a Ucrânia. Essa é a versão do Putin. Agora, no Rio de Janeiro, o governador vai lá e fala em setembro, o principal alvo é o Peixão. Estamos em março, não pegou o Peixão, de setembro até março o Peixão vai fazer o quê? Se preparar, se fortificar. Ele sabe que ele é alvo. O Peixão tem dinheiro. Vamos botar que o Peixão tem 10 milhões. Tem muito mais, mas vamos usar um exemplo de 10 milhões. O que adianta? Morrer com 10 milhões? Não, ele vai gastar 10 milhões, vai gastar o dinheiro dele para ele se proteger, vai aumentar o bonde dele, vai aumentar a quantidade de arma dele, vai pagar os policiais safados que tem à venda para ele não morrer, porra. Ele vai usar tudo que ele tem para não morrer. Mas resolveu o problema? Não, né? Então é isso. Aí, esse é o Peixão. Mas não é só o Peixão. Você tem vários outros esquemas de arma, de drogas e de armas. 90% dos fuzis apreendidos no Rio de Janeiro em 2024 vieram dos Estados Unidos. SBT News, vamos entender. O governo do Rio de Janeiro acredita que o estado deve bater um novo recorde de apreensões de fuzis neste ano. Segundo o governador Cláudio Castro, 90% desses armamentos que abastecem os criminosos vieram dos Estados Unidos em 2024. Elas chegam montadas. Bom, no outro vídeo eu acabei não fazendo um comentário. Fala que a arma vem por brinquedo, vem pelo correio, por transportadora, vem nos aeroportos, vem pelos portos, vem de todas as formas. Isso mostra também uma outra fragilidade no Brasil.
A parte logística, eles usam a logística de produtos normais, né, de produtos legalizados, para transportar isso. A mesma rota do agro é usada para trazer a cocaína. Mas a gente não tem tecnologia, a PRF não tem tecnologia. Passa pelas estradas. Mas não tem nenhum tipo de aparelho. Até tem, eu não estou dizendo que não tem nada, mas não tem eficiente, não tem eficaz. E a gente não evolui. Não evolui. Cara, 4, 5 anos de trabalho sério, a gente vai sentir o resultado. 4, 5 anos de política, de só interesse eleitoreiro, o foco desviado para coisas que tomam nossa atenção, nossa energia. Aí o que vai acontecer? A droga vai vir na mesma logística da soja, vai vir na mesma logística de outra coisa. Aí, o armamento vai vir na logística de cargas pelos aeroportos. Pelo amor de Deus, cara. Até quando? Nos últimos 10 anos, o que nós fizemos para diminuir esse fluxo de entrada de armamento no Rio de Janeiro, no Brasil? A Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio sempre apresentam um número, a parte ali, que entendemos ser razoável. Ano passado foram 700 fuzis apreendidos. Beleza. Só tem 49.300 agora, né? Tinha 50 mil. Agora tem 49.300. Mas o Peixão tá comprando um toda semana. O ano tem 42 semanas. Ele tá comprando mínimo, um, não. né? Ele tá No comprando mínimo. 100 mil. 100 mil. Se o fuzil é 15 mil, 20 mil, ele tá comprando 5 por semana. Em 42 semanas, ele vai ter quantos? Mais 200 fuzis. Todo ano. Muito mais, eles compram muito mais. Esse auge aí com esse fornecedor, pô. Pelo amor de Deus, eles compram muito mais que isso. Mas vamos entender que a reportagem, 90% dos fuzis apreendidos em 2024 são dos Estados Unidos. Vamos ver. Dadas ou muitas vezes em peças. Só no ano passado foram 15 mil armas apreendidas no estado do Rio de Janeiro, incluindo 732 fuzis. Tem chamado a 15 mil armas. 700 fuzis. 15 mil armas é muita coisa, mano. Quantas armas tem no Rio? Gente. Cara, a gente tá falando de fuzis, né? Armamento de guerra. Mas 700 já é muito. Ela falou 15 mil armas. Eu entendi bem? Acho que sim. Eu também entendi 15 mil. dadas ou muitas vezes em peças. Só no ano passado foram 15 mil armas apreendidas no estado do Rio de Janeiro. Loucura, mano. 15 mil? Caraca, compadre. Imagina, deve ter mais quantos? 200 mil? 300 mil? Se tem 50 mil fuzis, 30 mil fuzis, 40 mil fuzis, é esse o número? Isso é estimativa, né? Estimativa. Mas se você for fazer o comparativo de 15 mil, 700 ano? fuzis em um ano, a proporção de fuzil para o total de armas, se você for fazer a mesma projeção, se tem 40 mil fuzis, tem quantas mil armas? 500 mil armas. Bastante. Pelo amor de Deus, pô. Vivemos em tempos de paz, leis de paz, num ambiente de guerra. Por isso que tu é assaltado o tempo todo, pô. Aí o Brasil tem 800 mil presos, aproximadamente, 700. Esse número só reduz. Numa população de 200 milhões. O estado do Rio de Janeiro tem em torno de 45 mil presos. O estado do Rio de Janeiro. Só que o estado do Rio de Janeiro tem 12 milhões de pessoas. Faz a proporção. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Só o estado do Rio de Janeiro tinha que ter em torno de uns 120 mil presos. 1% da população. E tem espaço para mais, cara. Se num ano a polícia prendeu 150 armas, ou melhor, desculpa, 15 mil armas, eu espero que pelo menos 15 mil presos. Mas aí o cara que é preso com 38, ele fica quanto tempo preso? Aí se o cara perdeu 38 de alguém, ou uma pistolinha de alguém,
Ele tem que pagar, né? Pagar. Aí ele vai pagar como? Pegando o consignado do governo com a garantia do dinheiro dele no fundo de garantia. Ele é ladrão, porra. Tu paga FGTS pra ele ou tu paga só com teu cordão, com teu relógio, com a tua vida? Aí o ladrão vai fazer o quê? Vai roubar mais. Porque ele precisa pagar o prejuízo. Agora, se ele tá preso, preso não paga dívida. Paga na cadeia? Que se liga, irmão, na cadeia. Agora, na rua ele vai trabalhar. O trabalho dele é te roubar. Porra, aí será que o Instituto lá, o Anuário da Segurança Pública, pensa esse tipo de coisa ou eles só ficam botando númerozinho pra subsidiar a política pública? A gente tem que começar a escrever. A gente tem que começar a fazer o questionamento certo e fazer pesquisa certas e começar a levantar números. Senão isso não vai evoluir, porra. Só eles pensam com a cabeça deles, assim, ó. Assim, deu pra ver, né? Assim, isso. Cabecinha assim, de uma ervilha. Eles não entendem o real motivo. Eles não sentem na pele, no sangue ali, não corre o sangue na veia dele do problema de segurança. Eles escrevem 2.000 páginas com a cabeça desse tamanho aqui, ó. Assim, ó. E aí vem o juiz. Porra. Pior ainda, se o estudioso é isso aqui, o juiz, então, pelo amor de Deus, o juiz vai lá dizer o que nós temos que receber e o que o policial tem que fazer. A DPF 635, ou então, não, realmente, os 11 ministros votaram junto. Tem que ser assim, assado, com base no Anuário de Segurança Pública. Calma aí. Resumindo, 15.000 fuzis. Pega essa... 15.000 armas, 700 fuzis. Pega essa informação. Se questiona quantos estão presos. Se questiona quantas favelas tem. Pense, quantos criminosos estão nas favelas. Quantos carros são roubados? Quantos celulares são roubados? Quantos crimes virtuais de pessoas que nem usam arma, mas estão cometendo atividade criminosa? Aí depois você olha e vê o que o jornal propõe, o que o ministro do SF propõe, o que o Estado te entrega. E aí você vê se você tá seguro. Aí você vê aonde você tá, pô. Eu te recomendo você se questionar mais. Mas também tome cuidado, tá? Porque talvez você não esteja preparado. E aí, de repente, você não vai nem querer sair de casa. E eu não quero isso pra você. Porque eu já vivo mais ou menos assim. E não é bom não, é ruim. Agora, a gente pode passar por certas privações, pensar, produzir conteúdo. Quem sabe vai ter alguém em casa me ouvindo que vai se dedicar para fazer uma pesquisa. Pessoas com dinheiro que vão financiar pesquisas, vão tentar contribuir. Políticos vão resolver ser políticos de verdade. Quem sabe, né, cara? É difícil ter essa esperança, né? Mas esse é o caminho que nós temos. Dentro do nosso sistema político, dentro da legislação, é isso aí que tem que acontecer. Vai demorar. Mas eu tenho 45 anos, né? 38, sacanagem, tenho 38. É uma piada, não é momento de piada, eu sei, né? Mas eu não consigo mais falar a minha idade. Eu vou falar que eu tenho 38, 99% das pessoas vão rir. Vão falar que eu tô velho, acabado. Por que eu tô acabado? Porque eu penso. Porque eu vivo nesse estado escroto. Eu vivo essa violência aí, eu vivo isso aí diariamente, eu me preocupo. E eu tô aqui no podcast, são meia-noite. Eu tô aqui, vou ficar aqui até 4, 5 da manhã, trabalhando. Porque é difícil eu viver aqui nesse lugar, nesse país. Aí eu envelheço. Muito mais do que eu deveria estar, né? Idoso. Mas é o caminho, cara, é o caminho. Então vamos nessa. Vamos continuar entendendo o vídeo. Janeiro,
incluindo 732 fuzis. Tem chamado a atenção o uso indiscriminado de armas pesadas em crimes mais comuns. Antes era exclusivo de narcotraficantes para dominar territórios, para defender de ataques de facções rivais ou para invadir as áreas controladas por essas facções rivais. O que nós estamos vendo hoje é uma naturalização da utilização do fuzil a ponto dele ser utilizado em outras atividades. Até em assalto de rua você tem um fuzil. Mas como essas armas continuam chegando no Rio de Janeiro? E de onde elas... O que Storani quis dizer aí? Não faz sentido você usar um equipamento de guerra para você roubar alguém desarmado. Porra, tem muito ladrão aí, tem muitas vítimas que vão ser assaltadas até sem arma, pô, só no grito, né? Aqui no Rio falam na sugestão, né? Então, chegou pro cara, meu irmão, perdeu, não sei o que, o cara tá bom, leva, porque ele é assustado, ele tem medo de morrer, porque o Estado é uma violência absurda. Agora, bastaria o cara com 22zinho, pô, pra roubar alguém. O cara tá desarmado, quem não tem nada, o outro tem. Mas não, pô, eles vão botar um equipamento de guerra, que custa caro, pra roubar uma garrafa. Por quê? Porque tem muitos. E o cara não perde. Se ele perdesse, ele ia falar, cara, não pode botar fuzil na rua não, estamos perdendo muito. Mas ele perde só 700. Um total de 40 mil. Não é nada, pô. Sai na urina. Já ouviu essa expressão? Vamos lá. Mas vem, na estimativa do governador Cláudio Castro, 90% dos fuzis apreendidos aqui no ano passado vieram dos Estados Unidos e entraram no Brasil através do Paraguai, da Colômbia e do Chile. Nós não temos legitimidade para cuidar de portos, de aeroportos, nem de fronteiras, então a gente fica fazendo combate aqui. Só no mês de janeiro desse ano nós apreendemos 84 fuzis, mais que o estado da Bahia o ano passado inteiro. Entender o caminho das armas é um processo... É justo, né, cara? Questionamento e a indignação do governador. Apesar de eu não ter coisas positivas para falar dele, eu também não posso só criticar. Realmente, ele não tem como atuar nos portos, nos aeroportos, nas fronteiras. Aí ele faz só o combate onde ele pode. Governo federal, faça alguma coisa. Se esse governador, se ele realmente tivesse engajado nessa causa, ele estaria ali, cara, se dedicando, trabalhando, fazendo política, cobrando, pedindo ajuda. Talvez funcionasse mais, se ele não fosse tão passivo, permissivo, omisso. E ainda assim a polícia não pode trabalhar nem no terreno, que é a DPF 635, tudo isso que eu já falei, né? Vamos lá. De investigação longo e complexo. Em março, a Polícia Federal chegou ao agente aposentado Josias João do Nascimento. Ele é acusado de comandar uma quadrilha que enviou 2.000 fuzis dos Estados Unidos para o Brasil durante 7 anos. Ele atuava com Frederic Barbieri, conhecido como Senhor das Armas, preso e condenado pela Justiça Americana por tráfico internacional de armamentos. O governo do estado do Rio vem negociando com os Estados Unidos um acordo bilateral de cooperação para combater o tráfico de armas e drogas, incluindo o Comando Vermelho numa lista de organização criminosa internacional. Um levantamento da Subsecretaria de Inteligência do Rio calcula que em cada comunidade há em média 70 criminosos usando armas de fogo. O número indica que mais de 56 mil pessoas atuem com fuzis e pistolas nessas áreas. Essa especialista avalia que a participação de ex-agentes contribui para o aumento do tráfico. Ex-policiais, ex-militares e agentes de segurança em geral não apenas abastecem esse mercado milionário de fuzis internacionais, mas atuam como consultores, montadores, consertadores, instrutores de armamento e ainda como marqueteiros do crime, facilitando a entrada de armamento. Um mercado milionário que não paga. Cara, é tanta inteligência que eu preciso ouvir de novo, cara. A professora de segurança do cabelo laranja. Vamos lá, porque agora... Vamos lá. Vou voltar aqui mais para ter contexto. E nós vamos ouvir a professora de segurança do cabelo laranja ali, a conclusão que ela chegou. Incluindo o Comando Vermelho numa lista de organização criminosa internacional. Um levantamento da Subsecretaria de Inteligência do Rio calcula que em cada comunidade há em média 70 criminosos usando armas de fogo. O número indica que mais de 50... Olha isso, hein? Por comunidade tem 70 criminosos armados.
por comunidade, 70 criminosos armados. Isso é uma média. Vão ter comunidades com 300, com 400. Bom, complexos de comunidade, né? Porque tem comunidades, complexos de comunidade. Tem ali 8, 9 favelas. Eu pego o complexo do Alemão, diversas favelas. 70 em cada. E nessas favelas tem até mais do que 70. No total, 56 mil utilizam fuzis e pistolas. E nesse cenário aqui, então preste atenção. 56 mil, 70 criminosos por comunidade. Beleza? Agora vamos ouvir a especialista e professora de segurança pública. 6 mil pessoas atuem com fuzis e pistolas nessas áreas. Essa especialista avalia que a participação de ex-agentes contribui para o aumento do tráfico. Ex-policiais, ex-militares e agentes de segurança em geral não apenas abastecem esse mercado milionário de fuzis internacionais, mas atuam como consultores, montadores, consertadores, instrutores de armamento e ainda como marqueteiros do crime, facilitando a entrada de armamento. Vamos lá. Ela dizer que o policial abastece, aí eu tenho que voltar aqui. Eu vou voltar aqui para essa ilustração. Os policiais abasteceram 56 mil fuzis e pistola. Ela não falou totalidade, eu sei disso, mas ela disse que não contribui, né? Eles atuam para isso. Eu não tenho dúvida que tem policial vagabundo, mais vagabundo. Só que não são os policiais, é uma minoria de vagabundo, com uma minoria de político, com uma minoria de professores de segurança vagabundos, com a minoria de ONGs de vagabundo. Tem um monte de gente atuando para esse cenário acontecer. Agora, tem 56 mil pessoas, por favor, mano, volta, deixa ali menorzinho ali. Tem 56 mil pessoas que não tiveram estrutura de família, que não tiveram educação, que o Estado não alcançou, que a justiça não manteve preso. Atuando no crime. Tem mais gente no crime do que na polícia. A força criminosa dentro de comunidade é maior do que a força policial do Rio de Janeiro. Então, vocês me desculpam, mas tô ficando gripado. Então, não é um policial ou poucos policiais, porque se a polícia toda fosse de vagabundo por completo, não precisaria nem de ter esses fuzis todos, pô. Ninguém invadir nada, era só pagar o polícia. Era só pagar o polícia, o delegado, o comandante do batalhão. Não que não aconteça, tá? Não que não aconteça. Dizem que em outros lugares, em outros países, praticamente todos recebem. Mas esses 56 mil fuzis aí, esses 90% que vieram dos Estados Unidos, foram trazidos por policiais? Não. Esses criminosos são ex-policiais? Não. Todos esses são treinados por policiais? Não. Deve ter uma minoria, um percentual irrelevante, que sim. Quando você pega o debate e bota o foco nos policiais, nos ex-policiais, nesses pequenos vagabundos, você está trazendo todo o problema para esse pequeno grupo. E o maior grupo? Ninguém vai falar. Esse é o papel. Aí quando ela fala aqui no final, ó, sobre o marketing, preste atenção. Policiais, ex-militares e agentes de segurança em geral não apenas abastecem esse mercado milionário de fuzis internacionais, mas atuam como consultores, montadores, consertadores, instrutores de armamento e ainda como marqueteiros do crime, facilitando a entrada de armamento. Marqueteiro do crime. Cara, eu acho que a imprensa, ao longo de 30 anos, eu acho que setores da política ao longo de 30 anos, estão fazendo esse trabalho de marketing pro crime muito melhor que os policiais. Por mais que essa pequena parte de policiais de vagabundo, eles causam um mal enorme, esse mérito eles não têm. Quem tá fazendo marketing pro crime
setores da comunicação, da política, da justiça estão fazendo esse marketing muito melhor. Da advocacia, uma parte de professores. Essa senhora eu não conheço, não estou me referindo a ela. Eu só acho que ela está infeliz na conclusão dela. Mas aí é o pensamento, é divergência de pensamento, de conclusão. É isso. E aí tá livre, tudo bem. Mas, certamente, na área dela tem pessoas mal intencionadas. Então, o SBT Brasil, quando dá uma notícia dessa, traz um dado importantíssimo para a população, mas quando coloca essa senhora com essa conclusão, o que o brasileiro médio em casa assistiu e falou, pô, 90% dos fuzis do Rio de Janeiro eram dos Estados Unidos. Caramba, como? Primeira coisa que o cara se pergunta, como? Aí vem a nossa querida professora de segurança pública, porra, se é professora de segurança pública, ela sabe pra caramba, né? É o brasileiro médio em casa, escuta isso. Pela última vez, porque grita mesmo, né? Essa especialista avalia que a participação de ex-agentes contribui para o aumento do tráfico. Ex-policiais, ex-militares e agentes de segurança em geral não apenas abastecem esse mercado milionário de fuzis internacionais, mas atuam como consultores, montadores, consertadores, não só abastecem, mas também instrutores de armamento e ainda como marqueteiros do crime, facilitando a entrada de armamento. Um mercado milionário que não para de crescer no país. Sobre essa entrada de armas aqui no Brasil, a nossa produção entrou em contato com os Ministérios da Defesa e da Justiça. Bom, aí, qual é a conclusão que o cara chega? Pô, tá aí. Como? 90% dos Estados Unidos, difícil para a conclusão que ele chega, que é a polícia, que são os policiais. Aí a gente tem uma população de 200 milhões de pessoas que desacredita da polícia, que odeia a polícia e que acha que a culpa de tudo é da polícia. Como que chegou a essas conclusões? Tomando essas pílulas diariamente durante 30 anos. Mas é uma verdade? Vamos ser honestos intelectualmente. Vamos agir com honestidade. O cara que ficar passando a mão na cabeça da polícia de toda forma defendendo, esse cara também não é honesto. Não é. Não merece. Porque sabemos do problema que a polícia tem. E agora, quem também conclui que todo o problema vem da polícia também é o desonesto, por completo. Então, é isso. Lógico que essa moça aí não tá fazendo isso, né? Eu quero acreditar que ela apenas tem uma interpretação equivocada da vida, né? Mas, esse é o perigo.